Voltamos com o programa Cidade de Leitores, hoje conversando sobre a relação entre a cultura digital e a literatura com a escritora e pesquisadora Cristiane Costa. Cristiane, nos blocos anteriores nós falamos das novas possibilidades de ler e escrever abertas pelas tecnologias digitais, né? E como é que fica o livro impresso, né? Agora, nessa situação, nesse estado de coisas, né? Muda essa lógica da leitura que a gente tem hoje? Olha, como mercado, vamos dizer assim, mercado editorial, ele tem muito medo que aconteça com ele o que aconteceu com o mercado da música, com a indústria da música. Ela diminuiu 70%. Né? Aquelas indústrias, aquelas grandes gravadoras, elas encolheram. E muito desse espaço foi ocupado por coisas independentes e tal, venda de música, criaram-se outras formas. E também pirataria. Então, a indústria editorial, ela teme ser a próxima. Porque muda a forma não só de consumir, mas também o jeito de comercializar esse tipo de produto, né? Então, se você entrar na internet e botar o livro X, download gratuito, provavelmente vai ter. Tudo isso é muito complicado para a indústria como um todo, né? Mas quem tem mais medo do livro digital são as editoras de livro didático, hoje em dia. E são as que estão se preparando mais para essa virada. Para essa virada, com certeza. Porque não faz muito sentido o livro em papel didático. Primeiro porque a ciência está mudando de um ano para outro, os nossos conhecimentos multiplicam de um ano para outro, né? As fronteiras dos países, então fica tanto que assim, não se faz mais enciclopédia em papel, né? Então esse livro sofre um problema. Outro é que ele precisa ser distribuído. A distribuição é muito cara. É muito caro. É o que é mais caro. É o mais caro hoje no mundo é o transporte. É mais do que o papel. É, claro. É mais do que a gráfica. É. Então, se você consegue um livro que não precisa distribuir, não precisa imprimir, que pode ser atualizado o tempo todo, pode ser customizado, inclusive. Então, o professor quer fazer um capítulo sobre a Amazônia, já que aquele aluno está na Amazônia. Ele pode fazer isso, ele pode interferir no livro. Esse é um livro muito interessante. Né? Que aí ele já nasce um livro digital. Já nasce digital, ele já é produzido para isso. Ele já pode usar, por exemplo, hiperlinks. Ele já pode ser um livro que você vai entrando em outros sites, vai acrescentando informação, né? Pode ter multimídia. Há livros, eu vi recentemente um livro sobre tabela periódica, que é uma das coisas mais chatas do planeta, né? E eu nunca consegui você aprender interagia com aquilo, saía fumacinha do negócio, era maravilhoso. Esse livro pode ter game. Sabe, pode testar os exercícios em forma chata de exercício, não. É quiz, não sei o que ele... Agora, eu também penso que aí tanto alunos como professores vão ter que passar por um processo também de aprendizagem desses novos mais os professores do que para os alunos. Porque essa geração, qualquer pai percebe, eles já nasceram plugados. Qualquer criança de 2 anos pega um iPad e sai mexendo. Como é que ele sabe que mexe assim? Tira fotografia. Eu já vi criança de 2 anos tirando fotografia e mostrando. Ou vai na frente da televisão e fica tentando passar o canal como se fosse touchscreen. Para eles é muito simples. Para nós, professores, é muito difícil. É muito complicado. E como é que você acha que vai se resolver essa questão? Você vê um caminho para solucionar isso? Eu acho que o modelo de escola que nós temos hoje não se adapta a esse tipo de aprendizagem, que é uma aprendizagem colaborativa. Então, aquela ideia do professor expositor, eu sei, vocês não sabem, e vou ensinar, esquece. Porque enquanto ele está falando, aquele menino está entrando no site que ele está falando, fala, não, isso aqui não é assim, não. Aqui está dizendo que é assim. Imagina. Né? Imagino, mas, então, acho que a tendência das salas de aula é se tornarem laboratórios. Como os laboratórios são mesmo, né? Você tem um supervisor que realmente tem uma prática maior, mas aquilo está sendo descoberto conforme está sendo discutido. Então, e trabalhar muito em projetos. Então, não basta simplesmente ensinar matemática sem dizer para que aquilo vai servir. E para quem não está mais na escola?
que gosta do livro impresso, que está acostumada com o livro impresso, né? O que você diz de bom, assim? Por que ela deveria tentar os e-books, por exemplo? Primeiro, porque é bem mais barato. Depois, porque é uma questão de hábito. Eu também, quando comecei, eu ficava na frente do computador e aquilo me cansava. Para fazer um trabalho maior, eu tinha que imprimir, sublinhar e tal, e depois voltava para o computador para escrever. Mas é uma questão de hábito. Hoje em dia, eu leio melhor no computador do que no papel. Você conta uma história que eles estão colocando até cheirinho do livro impresso. Porque depois que normalmente as pessoas falam assim, não, eu prefiro o livro impresso, não gosto do livro digital, não consigo ler naquilo. Eu disse assim, mas olha, mas tem essa vantagem, é mais barato. Tem milhões de vantagens. Aí sobra sempre, mas não tem cheirinho de livro. E é verdade, o cheiro de livro novo é muito bom, né? E aí os especialistas pensam, vocês querem cheirinho de livro? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Aí põe um sticker que tem cheirinho de livro. Então, no seu próprio e-reader, você pode baixar, de certa forma, baixar um cheirinho de livro, pode colar um cheirinho de livro nele. Assim, desculpa, não vai ter. Mas é óbvio que é uma outra delícia tocar um livro em papel. Eu também não sou papirofóbica, eu gosto um bocado do livro em papel. Cristiane, para a gente terminar, fazendo assim um apanhado geral, para onde vai a literatura com essas novidades todas? Eu acho que, muda a função, o autor, ele não é mais aquela pessoa que só escreve, ele tem que pensar nas mídias que ele vai usar, ele tem que pensar como é que ele vai publicar, ele tem que pensar como é que ele vai alcançar seu público, achar esse público e pesquisar uma editora que combine. Mas muda também as possibilidades que você tem de expressar. Então, você não fica mais preso vou escrever um livro. De certa forma, é meio como um roteirista. Você vai escrever um livro, mas também pode usar imagens, pode usar até cheiro, pode usar só o som, pode usar trechos de outros livros interlinkados. Então, é mais difícil? Mas a sua capacidade criativa tem uma expansão fantástica. Então, é muito divertido pensar nesse formato. E mesmo, por exemplo, não jogando games, eu fiz um curso de games. Nossa, como é estimulante, como você pensa fora da caixa, quando você fica pensando como é que uma reportagem pode ser transformada num game. E não é qualquer reportagem. Então, é muito estimulante. Depois que você perde o medo, entra num universo, à novo parte. Universo. Fabuloso. Cristiane Costa, muito obrigada pela entrevista. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.